Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal da Beleza na Íntegra, o canal onde nós desvendamos a colorimetria capilar. Eu sou Renata Goulart e o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre altura de tom. Você sabe o que é altura de tom? E para que serve a altura de tom, essa escala de medidas, no nosso processo de colorir ou descolorir os cabelos? Então, a altura de tom é uma escala de medidas que nós coloristas utilizamos para identificar em qual altura de tom o cabelo se encontra. Como assim, Renata? Essa escala determina se um cabelo é mais claro, como esse que você pode observar aqui na nossa boneca, ou se ele é um cabelo mais escuro. E como é que acontece esse processo de identificação? Como é que essa escala foi criada? Claro, ela foi criada pela junção dessas três cores primárias que nós estamos visualizando aqui, que é a cor primária azul, vermelho e o amarelo. E essas três cores primárias em junção, com determinadas proporções variadas, é que foram criando uma cor chamada neutra, que é a nossa cor do marrom. Então aqui novamente eu tenho as três cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. E quando eu faço a junção dessas três cores primárias, eu obtenho aqui um resultado de cor neutra, que é o marrom. E através desse tom de marrom, essa tonalidade de marrom, é que eu vou mensurando se esse cabelo é mais claro e se esse é mais escuro. Porque de acordo com a proporção de azul, de vermelho e de amarelo, é que eu vou quantificar e identificar essa escala de medidas da altura de tom. Dessa maneira, é muito simples de visualizar e entender que se todos os fios de cabelo possuem as três cores primárias, dessa forma eles também vão se apresentar com tonalidades de marrom diferenciadas de acordo com a proporção dessas três cores primárias, fica fácil compreender porque nós temos aí um cabelo que é claro, né, um cabelo louro, e aqui dentro desse cabelo eu tenho sim cores primárias azul, vermelho e amarelo, só que eu vou ter uma proporção menor de azul e de vermelho nesse caso, e nesse outro caso aqui eu tenho uma proporção muito maior das cores primárias azul e vermelho do que de amarelo em si. E é por essa razão que aqui eu tenho um cabelo mais escuro, como você vê nessa ficha, e desse outro lado eu tenho um cabelo mais claro. E um dos principais motivos que me fizeram escolher esse tema foi exatamente porque, ministrando cursos de coloração para a formação de coloristas profissionais, eu pude observar que muitas pessoas confundiam essa tabela de altura de tom, que identifica em que posicionamento está de quanto claro e quanto escuro, em relação à tabela de fundo de clareamento. Mas qual é a diferença entre essas duas tabelas, a de altura de tom e a de fundo de clareamento? Muito simples, embora elas estejam relacionadas uma à outra em função das duas se tratarem de pigmentos, no caso da tabela de altura de tom, eu vou tratar de pigmentos das cores primárias que estão ali contidos dentro da fibra capilar e a sua junção é que irá me determinar qual é o posicionamento que o cabelo da sua cliente está, se está mais claro ou se está mais escuro, como eu já mencionei aqui. Já no caso da tabela de fundo de clareamento, ela vai me posicionar em relação aos pigmentos residuais que estão apresentando na fibra capilar quando nós, coloristas, submetemos um fio de cabelo, o cabelo da sua cliente, a um processo de clareamento que tanto pode ser natural quanto artificial, ou seja, forçado, realizado através de procedimentos químicos com descolorantes ou até mesmo de colorações. E ali vai me apresentar um pigmento residual. Exatamente aquela quantidade de pigmento residual vai determinar para mim o que sobrou ali, se saiu o azul, se saiu o vermelho e se saiu o amarelo, o que restou ali dentro dessa fibra. E é essa escala, né, essa tabela de fundo de clareamento, ela também está relacionada à tabela de altura de tom. E por que ela está relacionada? Porque cada altura de tom, por conter essas três cores primárias que eu mostrei aqui, também vai existir uma correlação, ou seja, cada uma dessas alturas de tom tem uma altura, ou seja, tem um fundo de clareamento que corresponde a ele. E como foi que eu percebi que as pessoas faziam esse tipo de confusão entre essas duas tabelas? É muito simples. Nós sabemos que toda vez que vamos realizar um procedimento químico, ao realizar ali uma criação de cor ou de clareamento ou de escurecer esse cabelo, colorir ou descolorir, nós
normalmente costumamos previamente realizar um diagnóstico. Para quê? Para que nós saibamos onde eu estou, qual é o meu ponto de origem e onde eu desejo chegar. Ou seja, em qual cor eu estou naquele momento, qual é a cor que está se apresentando o cabelo da minha cliente e onde ela deseja chegar. Se o cabelo dela estava claro e ela deseja escurecer, ou se ele estava escuro e ela deseja, clarear esse cabelo até um ponto X ou até um ponto Y, por exemplo. Se ela quer um louro muito claro, ou se ela quer um louro mediano, enfim. É exatamente ali, naquele momento do diagnóstico, que eu tive essa percepção que as pessoas estavam fazendo uma confusão. Porque quando eu perguntava, olha, qual é a altura de tom do cabelo da sua cliente? E a pessoa às vezes respondia o fundo de clareamento, esse cabelo é vermelho. Esse cabelo está se apresentando alaranjado. Então significava que ela ainda não estava, muito segura e não compreende o que é altura de tom e o que é fundo de clareamento. E por que é tão importante assim ter o domínio, ou seja, o conhecimento mais aprofundado dessa tabela de altura de tom? Porque ela vai te dar um direcionamento de onde você está, como eu acabei de mencionar aqui, e dali é que você vai saber qual é o oxidante que você tem que escolher para realizar o procedimento da sua cliente, de acordo com o desejo dela, de onde é que ela quer chegar. Então, se eu estou aqui no ponto A e eu desejo chegar no ponto B, eu preciso saber qual é o produto, a volumagem do oxidante que eu preciso utilizar, quantos tons eu preciso clarear esse cabelo ou escurecer esse cabelo, de qual forma eu vou trabalhar, qual produto eu devo escolher. Então, não tem como eu criar uma nova cor para cliente se eu não tiver segurança e ter uma visualização treinada, ter um visual, aquela aptidão mesmo de bater o olho naquela cor e saber identificar que aquele cabelo está na altura de um 4, ou se ele está na altura de um 9, se ele está na altura de um 6 ou de um 5. Inclusive, algumas alturas de tom, principalmente as mais escuras, elas são muito próximas. A olho nu é extremamente difícil a gente ter uma visualização muito perfeita, principalmente entre a altura de tom do 1 e a altura de tom do 4. Porque elas são muito próximas a olho nu. Então, o que acontece? Nós precisamos treinar nossos olhos, porque a partir do momento que a sua cliente chega no salão e fala, olha, eu gostaria de clarear os meus cabelos, e você identifica no seu diagnóstico que o desejo dela, de repente, seja chegar na altura de tom 7. E você identificou que a altura de tom que o cabelo dela está se apresentando naquele momento ali na sua cadeira é a altura de tom do 4, e de repente você escolheu lá um oxidante para aplicar naquela cor, para fazer o processo de clareamento, e o que acontece? Talvez você não vai conseguir chegar ali naquele ponto que é o desejo dela, da altura do 7, nem sempre vai ser porque você não soube escolher a volumagem do seu oxidante e que estava errado. Isso também pode acontecer sim, mas em algumas situações foi porque no momento de saber identificar realmente qual era a altura de tom, se ele era um 4 ou se ele era o 3, ou até mesmo um 2, você vai errar. E às vezes, se você identificou como sendo 4 e na verdade ele era 2, imagina que você já tem aí 2 tons de diferença, e aí mesmo que você utilize um oxidante com uma volumagem de peróxido de hidrogênio alta, você ainda assim não vai conseguir chegar lá no objetivo da sua cliente, que era o número 7. Então é muito importante que nós tenhamos os olhos treinados para identificar de maneira correta, com precisão, essa altura de tom. Quais são as vantagens de ter esse domínio? Quando nós temos realmente muita certeza, olhos treinados, nós temos ali uma segurança para trabalhar. E dificilmente você vai errar na criação de cor do cabelo da sua cliente. Quando você tem aquele olhar treinado, que você sabe bater o olho no cabelo da cliente, identificar esse fundo, essa altura de tom, e essa altura de tom é necessário que você faça um rastreamento desde a base, ou seja, desde ali da raiz, pelo comprimento e pelas pontas. E por que razão? Em alguns casos, a altura de tom da raiz nem sempre vai ser a mesma altura de tom que você vai encontrar no comprimento e pontas, porque existe a ação dos radicais livres sobre os cabelos que são naturais, que então a ação do sol, a ação do vento e da umidade vai ocasionar aquele clareamento natural. Então as pontas e o comprimento desse cabelo provavelmente vai se apresentar com uma altura de tom diferente da raiz. Ou também no caso de uma cor que já é cosmética, de um cabelo que já foi processado por colorações ou tonalizantes,
mais ainda, porque você vai de repente encontrar aplicações de cor em faixas, principalmente no caso daquela cliente que tem o hábito de aplicar colorações em casa sozinha, e isso vai ocasionando faixas, né, por sobreposição de cor, né, de pigmento, ou até mesmo por não ter a experiência, não ter o mesmo conhecimento que um colorista tem, ela vai aplicando cada mês uma cor diferente, uma altura de tom diferente, e nisso o resultado que ela vai obter no cabelo é uma sucessão de cores, manchas, né? O cabelo vai estar ali se apresentando com uma altura de tom às vezes mais clara na raiz, mais aberta, no comprimento provavelmente ali uma nuance, ou seja, uma altura de tom mais fechada, mais escura, e talvez lá na ponta tenha até resíduos de uma cor ainda mais clara do que da raiz, um cabelo bem irregular, que não está uniforme, não possui uma uniformidade de cor. Quando eu falo em uniformidade de cor, significa que esse cabelo que tem uma cor uniforme, ele vai se apresentar com a mesma altura de tom desde a raiz até o comprimento e até chegar ali nas pontas. Então, só para fechar aqui esse raciocínio, é imprescindível que nós tenhamos sim os olhos treinados para identificar qual é a altura de tom que o cabelo se encontra, porque através dessa identificação de forma precisa, eu conseguirei sim, você vai conseguir entregar para sua cliente um resultado de cor fiel à cartela, exatamente aquela cor que ela estava sonhando, desejando, porque você já vai saber que o cabelo se encontra num posicionamento e você terá através desse posicionamento um direcionamento de onde você vai poder chegar. Até porque muitas das vezes a sua cliente também vai pedir para chegar num ponto, numa outra determinada altura de tom, que talvez você não pode prometer de conseguir chegar até ali para fazer essa entrega de cor para ela, em função de vários outros fatores. Talvez a fibra capilar não esteja apta a receber o procedimento, talvez já exista, né, aquela irregularidade, como eu mencionei aqui, né, um cabelo que não tem uma cor uniforme, enfim, vários outros fatores podem sim contribuir para que você também não consiga entregar uma cor com resultado maravilhoso aí, de cor perfeita para sua cliente. Mas a grande importância é saber identificar com precisão, porque a partir disso, como eu acabei de mencionar, você vai ter sim uma chance gigantesca de acertar na cor para ela. E de repente você deve estar se perguntando aí de que maneira você pode vir a treinar melhor esses seus olhos para identificar de maneira mais precisa em que altura de tom o cabelo da sua cliente está. E eu vou te dizer o seguinte, existem várias formas. Primeiro, você pode pegar aquela sua cartela, como eu estou com essa daqui atrás de mim, que ela vem, a sua cartela de coloração, ela vem com uma gama, um leque de cores, e você pode fazer comparativos entre uma cor e outra, entre a altura de tom que está ali das cores fundamentais, das cores bases, né? E outra, ou até mesmo com tinta guache, você pode aí no momento que você tiver um tempinho sobrando, coloca aquela folha sulfite com tinta guache e começa a misturar cores para treinar seus olhos. Uma outra forma é a sua cliente que vai aí no salão cortar os cabelos, tem várias clientes com cores diferentes, começa a pegar partes de cabelo daquele que sobra, que cai ali no chão, do corte, prende ele ali com uma fitinha adesiva e começa a fazer comparativos. Esse daqui emite uma emissão de reflexo diferente desse, ele possui uma altura de tom diferente desse. E muitas das vezes você vai aprender também a identificar essa emissão de reflexo. Mas no caso hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou mencionar sobre essas emissões de reflexo em outro vídeo, ok? Agora, em relação à altura de tom, você pode treinar também fazendo essa identificação, esse comparativo com tintas, tanto guache ou também com o próprio cabelo natural ou cabelo das cartelas de coloração. Pode também fazer eu costumo dizer que o profissional colorista, ele adquire, né, de maneira inata, vai acontecendo, ele vai de uma forma muito natural, ele vai adquirindo aquele hábito de observar o cabelo das pessoas na rua. Então, se você está na fila da padaria, na fila do supermercado, no caixa, no banco, você começa a observar a cor dos cabelos das pessoas. E com isso você também começa a treinar os seus olhos. A mesma coisa acontece também quando você está treinando os seus olhos para identificar o percentual de brancos que a sua cliente tem. É mais ou menos o mesmo processo. Treine bem os seus olhos, porque somente assim que você vai identificar realmente qual é a altura de tom que o cabelo da sua cliente está. Então agora eu vou mostrar para você de uma forma mais lúdica com as tintas, como é que realmente a gente faz essa visualização, como é que a gente cria essas alturas de tom. Vamos lá? Eu vou misturar aqui as cores primárias. Eu tenho um recipiente com água, ok? Ele está vazio e eu vou começar a adicionar os corantes, né? Aqui primeiro vai o azul, que é a primeira cor primária. Vamos misturar para que você possa
realmente visualizar esse azul aqui, essa concentração do azul. Coloquei um pouquinho mais, porque eu achei que ele ficou um pouquinho muito fluido, muito leve. E agora vou adicionar a segunda cor primária, que é o vermelho. Você vai poder observar a transformação dessa cor acontecendo. Eu tenho aqui, olha, na pipeta você consegue visualizar melhor um tom de violeta mesmo, olha, que foi a junção do azul e do vermelho. E agora, é claro, vamos adicionar a terceira cor primária, que é o amarelo. Mais uma vez, vamos misturando para que você possa visualizar de uma forma bem nítida a transformação. Então, o que você enxerga aqui é uma tonalidade do marrom, que por ter ali em partes iguais essa nossa quantidade de cores primárias, eu criei uma tonalidade de marrom que nós podemos chamar aqui de preto. Se eu quiser realmente preto, eu tenho que adicionar um pouquinho mais de azul. E agora você vai observando toda uma transformação para criar essas alturas de tom. Então, eu vou passar um pouco da minha mistura para esse outro recipiente. Vou adicionar água. Agora, vou mudando de recipiente porque eu quero ir criando as minhas alturas de tom. E você vai acompanhando a diluição desses três pigmentos e com isso eu vou provar para você que realmente as cores são as mesmas, ou seja, todos eles têm na sua formulação o azul, o vermelho e o amarelo, porém, eles são aí mais diluídos nas nuances, ou seja, na altura de tom mais clara. Não nas nuances, né? Na altura de tom mais clara. Você preste aqui atenção em uma coisa, eu vou colocar essa folha em branco para que você tenha uma visualização melhor, porque como a minha mesa é preta, não dá para você enxergar, principalmente aqui, essas nuances, essas alturas de tom mais escura. Do número 1, que seria essa altura de tom que está aqui nesse recipiente, até o número 4, eu não tenho uma diferença tão grande entre essas quatro alturas de tom, porque elas são muito próximas, foi o que eu acabei de mencionar para você agora há pouco no vídeo. Então, vamos continuar aqui a nossa diluição, vou complementar aqui com um pouquinho de água. E a partir daqui, que é o número 5, você já vai conseguir observar uma pequena diferença nessa altura de tom. Acompanhe que daqui do número 1, você vai caminhando e chega aqui no número 5, eu já tenho uma diluição maior, eu consigo ter uma percepção maior. Eu vou pegar o número 1 e o número 5 para que você possa visualizar aí que realmente possui, né, um pouquinho mais de claridade. Olha, nessa nuance, nessa altura de tom aqui, que é o castanho claro, e aqui, que é o preto, já é bem mais escuro. Vamos clareando mais, diluindo um pouquinho mais. E você vai acompanhando esse processo aí do outro lado da telinha. E agora preste atenção, vamos fazer novamente o comparativo. Veja quanta diferença já nós temos aqui, né, do número 1 para essa altura de tom aqui, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 já é o 7. Então, a altura de tom 7. Veja como nós temos aqui a diferença é muito grande, porque a concentração desses pigmentos, ou seja, dessas três cores primárias, foi sendo diluída. E a partir daqui, então, é ainda mais claro, porque a diluição é maior ainda. E isso também acontece no cabelo da sua cliente. E é por essa razão que quando você bate o olho no cabelo dela e alguém fala pra você que aquele cabelo louro que ela tem
É marrom? Você vai falar, mas não é marrom nunca. Imagina só que esse cabelo é marrom. É marrom porque ele possui essa neutralidade pela junção das três cores primárias, tá? Então é sim uma tonalidade de marrom, tá? Então aqui, nosso último recipiente. E você vai perceber que praticamente nós não temos nem muita diferença do número 9 para o número 10. E da mesma forma acontece no cabelo da nossa cliente. Então eu vou tirar essa jarra daqui antes que a gente causa um acidente, né? Que nós possamos fazer uma tragédia grega que derrubar essa jarra cheia de água, já pensou, acaba a nossa aula, né? Bom, então vamos voltar aqui. Observe que do número 1, eu vou caminhando, vou passando pelo 2, o 3, o 4, quando chega aqui, na altura de tom do 5, que é este, você já vai conseguir ter uma nitidez maior desse clareamento. Então, o cabelo começa a ter o quê? Uma proporção menor do pigmento azul. Então, eu tenho uma proporção menor de azul e talvez até uma proporção menor do vermelho, porque, em se tratando de altura de tom, ele vai clareando cada vez mais. E aqui, olha, eu já estou com uma altura de tom bem mais clara. Então, se eu partir do número 1, eu já cheguei aqui no 5, eu tenho uma quantidade menor de azul, imagina no número 6, eu já quase não tenho uma quantidade tão grande assim de azul. Mas existe azul aqui? Claro, existe. Existe vermelho aqui? Sim, claro, existe, porque você viu eu colocando o azul, o vermelho e o amarelo aqui. Então, também existe aqui, nesse último recipiente que tá aqui, olha, para você ver, também eu tenho a presença de azul, vermelho e amarelo aqui, só que numa proporção menor em comparação a esse outro recipiente que eu tenho aqui, que representa a altura de tom 6, a esse recipiente que eu tenho aqui, que representa o 5, tá? Então, todos eles, eu tenho sim a presença dessas três cores primárias e são a junção delas dentro da fibra capilar que irá nos posicionar com essas alturas de tom. E agora que você já pôde presenciar ali e acompanhou comigo a criação dessas cores, né, dessas alturas de tom por meio da mistura das três cores primárias, eu também vou te mostrar aqui essas mesmas alturas de tom aí na sua cartela de coloração que você trabalha, dependendo da marca que você trabalha, vai ser diferente de uma empresa para outra, mas no caso dessa aqui, eu tenho do número 1 até o número 10, no entanto, eu tenho uma ausência do número 2, eu tenho o número 1 e eu já vou direto para o número 3. E por que razão acontece isso? Geralmente algumas empresas, por ter ciência, né? Como eu mencionei na hora da prática ali do mix das cores, daquela criação com as colorações ali das cores primárias de tintas, algumas empresas, por ter ciência de que essa proximidade do número 1 até o número 4 é muito grande, eles optam por não fazer a criação do número 2. Então, eles às vezes preferem criar uma outra nuance de reflexo diferente para aumentar a gama de cores na cartela do que investir em fazer uma cor que é tão próxima entre o 3 e entre o número 1. Outras empresas, por sua vez, optam por fazer o número 2 representando o número 1, tá? Como se fosse o preto, porque nessa empresa aqui, que é a que eu costumo trabalhar, o número 1, ele vem representando o preto, tá? Mas em algumas outras empresas, esse preto, ele parte do número 2. E eles utilizam o número 1 como sendo um preto muito mais azulado, com uma concentração maior de azul. E algumas empresas italianas que optam por utilizar letras, vão dando aí aquela nomenclatura diferente. Mas o mais importante é que você tenha ciência também de que do número 1 até o número 4, a proximidade visual dessas alturas de tom é muito grande. Então, por essa razão, uma empresa ou outra não vai produzir ali um castanho muito escuro, né, para representar ali aquela graduação dessas alturas de tom, ok? Bem, agora que nós já fizemos isso, eu vou fazer aqui a construção dessa tabela de altura de tom junto com vocês na prática, mas construindo ela sem ser dessa forma com tintas. Vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui eu vou colocar o número que representa cada altura de tom. Como eu costumo trabalhar com uma marca, com uma empresa, né, que produz coloração, que utiliza o número 1, eu também vou utilizar o número 1. Mas é importante lembrar, como eu acabei de falar, que algumas empresas, o número 1 vai partir, ele não existe e vai partir do número 2. E às vezes ele vai atuar até altura acima do 10.
Por essa razão que ele já parte até de uma base que ele considera com um número mais claro, né? Menos baixo. Então aqui para mim, nessa altura de tom, o número 1 ele vai representar o preto, tá? Então eu tenho aqui o número 1 que é representado por mim como o preto nessa empresa de cor, dessa altura de tom. E o preto, ele também tem aqui, né? Se você olhar, a cor tá ali como preta, mas ele também possui dentro da sua formulação, mesmo que seja de cor cosmética, essas 3 cores primárias, como eu já havia mostrado aqui no vídeo anteriormente. Dentro de cada grão desse daqui de pigmento, eu tenho a cor azul, a vermelha e o amarelo, tá bom? Então, o que vai diferenciar, você vai acompanhar aqui junto comigo no decorrer dessa construção dessa tabela de altura de tons, é exatamente a proporção dessas 3 cores primárias, tá? Depois, na sequência, eu tenho aqui o número 2 da minha altura de tom, que é representado pelo castanho escuríssimo. Isso mesmo, olha lá. Então, neste caso, o número 2, para mim, nessa minha altura de tom, nessa minha tabela que eu estou construindo, ele não representa o preto. Eu sei, como acabei de mencionar, que algumas empresas partem do número 2 como sendo o preto, mas não é o caso aqui da minha, né, da minha altura, da tabela de altura de tom. E esse, né, castanho escuríssimo, também tem uma cor bem próxima, como você vai visualizar aqui, do preto que eu já havia colocado lá aqui do lado de cima. Ela também tem uma grande quantidade, você pode observar aqui, dos mesmos pigmentos azuis, vermelho e amarelo que são encontrados aí nas cores primárias, ok? Então, vão acompanhando a construção. Então, cada cor dessa tabela de altura de tons, ela vem representada por um número e também por um nome. E é claro, você já deve saber disso, quem normalmente utiliza, né, números são os coloristas, porque nós sabemos que por números é muito mais fácil de se trabalhar e de se identificar cores. Então, depois do número 1, é claro, nós temos aí o número 3, que vem sendo aqui representado por qual cor, pessoal? Vamos lá? Olha lá, castanho escuro. Veja que a diferença é muito pequena, castanho escuríssimo para castanho escuro. E também eu tenho aqui, como resultado da cor, uma proximidade muito grande da primeira cor, que é o preto. Renata, tem também as 3 cores primárias? Sim, olha lá, azul, vermelho e amarelo aqui dentro, porém com uma proporção levemente menor do que você encontra aqui num castanho escuríssimo. A próxima cor que vamos utilizar para fazer essa, né, complementar a nossa construção é o número 4. E esse número 4 vai representar para mim aí na nossa tabela de altura de tom o castanho. Esse castanho também tem uma pequena diferença em comparação ao número 1, que é o preto, ao número 2, que é o castanho escuríssimo, e ao número 3, que é o castanho escuro. E aqui o número 4 vem sendo representado pelo castanho, que também possui as 3 cores primárias, como você está vendo aqui nessa fichinha. E você vai observar que, como eu já falei, já frisei bastante aqui no vídeo, eles têm uma proporção muito próxima dessas quantidades, né? A quantidade de pigmentos azuis, vermelho e amarelo é muito próxima da outra. É por isso que no resultado aqui de fora dessas cores, eu também tenho uma diferença muito pequena a olho nu, visualizando essa cor. Agora sim você vai começar a notar uma pequena diferença. O próximo número que nós teremos aqui será o número 5, que é representado pelo nosso castanho claro. Isso mesmo, o castanho claro já começa a apresentar, como você pode observar ali no vídeo, né? Agora há pouco, na minha aula, com os copos, na coloração, né, daqueles pigmentos, ele vai apresentando uma cor levemente mais clara. Você vai notar que essa ficha que eu tenho na mão, em comparação com essa outra ficha que eu já coloquei na minha lousa, é muito mais sutil a tonalidade do marrom do que aqui de cima. Então, quando eu coloco próxima, você já tem uma nitidez maior. Renata, mas ainda existe a quantidade de azul ali dentro ou eu só tenho vermelho e amarelo?
Sim, lá dentro eu continuo, você vai observar que eu ainda tenho as três cores primárias, azul, vermelho e amarelo, porém, eu vou diminuindo a quantidade desses azuis dentro dessa formulação. E também diminuo a quantidade, vai tendo um equilíbrio ali para que essas cores possam ir gradativamente formando a nossa tabela de altura de tons. O próximo número é o 6 e ele vem aqui representado pelo louro escuro. Então aqui no louro escuro nós temos o quê? Um divisor de águas. Exatamente. E por que razão nós temos um divisor de águas? Porque é exatamente no louro escuro que nós temos uma visualização muito mais nítida de cor clara em relação a essas cores que nós já fomos construindo aqui nessa nossa tabela, tá? Então, você vai me perguntar aí, e aí, tem ou não tem as cores primárias, azul, vermelho e amarelo dentro desse louro escuro? Olha, a resposta é claro que temos. Nós temos aqui dentro também uma pequena quantidade de azul, temos uma proporção maior de vermelho e de amarelo, mas nós temos sim ali dentro ainda uma quantidade de azul, tá? Depois, claro, nós temos aqui o número 7, que vem sendo representado pelo louro, isso mesmo. Então, o louro também, por sua vez, já começa a mostrar aqui um clareamento ainda muito maior em comparação às outras cores mais escuras que eu já fui adicionando ali na nossa tabela. Tá? Então eu tenho aqui, se eu colocasse aqui em cima, olha só para você ver a diferença desse tom de louro, que também é um marrom, tá? Em comparação ao tom do preto aqui de cima, que também possui a junção dessas três cores primárias, do azul, vermelho e amarelo, mas ele vai, olha, clareando gradativamente, significa que foi diminuindo a proporção de quantidade de pigmento azul e também do vermelho. Mas possui ou não possui pigmentos azuis e vermelhos ali dentro do número 7, que é o louro? Claro que possui. Olha só, você vai perceber a presença do azul na minha ficha, porém, você vai notar que eles vêm cada vez mais espalhados, com uma quantidade menor. Ok? Tá conseguindo acompanhar? Tá legal? Tá esclarecedor? Eu espero que esteja sim. Agora, o próximo número vai ser o 8. Uau! O número 8 é uma cor, ou seja, uma altura de tom que eu particularmente considero problemática. Em outros vídeos eu vou esclarecer algumas formas de se trabalhar com o número 8. É claro que não vai ser hoje, porque senão o nosso vídeo também vai ficar muito extenso, essa aula vai ficar muito extensa. Então, o louro claro vem ali, né, sendo representado pelo número 8. E aqui sim você vai observar que houve realmente um clareamento muito maior em comparação ao 7, ao 6, ao 5 e veja só aquela gama dos castanhos e do preto aqui de cima. Olha como você tem aqui um comparativo muito grande que vai mostrar de uma forma bem clara que este tom de marrom do número 8, que é o louro claro, eu também vou ter a quantidade, olha, em comparação a esses marrons de cima, mas eu também tenho uma tonalidade de marrom neutra. Agora, tem aqui dentro ou não tem a quantidade de pigmentos azuis, vermelho e amarelo, como você mencionou aqui acima nas outras cores? Tem sim, existe a presença do azul, existe a presença do vermelho e do amarelo, porém, cada vez menos a presença do azul. É por isso que eu acabei de falar que o louro, né, do número 8, que é o louro claro, ele apresenta um grau de dificuldade muito grande para o colorista. Porque na hora de utilizar a nossa estrela de cor para fazer a neutralização do fundo de clareamento que é encontrado no louro claro, muitas das vezes o profissional vai encontrar uma certa dificuldade, porque nós já sabemos, eu sempre friso isso em todas as aulas, que o resultado de cor nada mais é do que a junção do fundo de clareamento encontrado, ou seja, revelado, mais a nuance aplicada. E quando eu falo de nuance, eu estou falando daquelas emissões de reflexo, né, sobre aqueles números que aquela nossa estrela de colorimetria vai nos direcionar para sobrepor aquele fundo de clareamento indesejado. E aí, normalmente, o número 8, por ter aqui uma ausência praticamente ausente, ele existe o azul, mas ele é muito pouco a quantidade. Então, quando você aplica uma nuance de reflexo associada à sua fórmula de cor
Para sobrepor, ou seja, para neutralizar esse fundo de clareamento indesejado que é encontrado na altura do tom do 8, algumas vezes você vai se surpreender com o resultado, porque ele vai te apresentar um tanto quanto esverdeado. E aí, de repente, você vai se sentir decepcionado. Mas em outra aula a gente vai falar de que maneira e qual é a nuance ideal para se aplicar sobre um fundo de clareamento que é correspondente ao louro claro, que ele é representado pelo número 8, qual é realmente a nuance de reflexo mais indicada para que esse cabelo não apresente um resultado esverdeado. Porque depois a gente pode fazer isso em uma outra aula. Agora, dando sequência aqui, né, na nossa aula, nós temos aqui então o número 9. Renata, quem é o número 9? Qual é o nome que vem representando esse número 9 nessa altura de tom, né, pra gente aí nessa escala? É o louro muito claro. E ele também vai te surpreender. Por quê? Aqui eu tenho ainda mais a falta de corantes. Você viu isso nos copos, né, nos meus recipientes ali de cor, que estava praticamente transparente a minha água, e a mesma coisa acontece aqui. E de repente você vai falar, mas na prática não é bem assim que acontece. A minha cliente pede um cabelo praticamente branco e eu não consigo chegar lá, ele para ali naquele processo de clareamento quando eu estou fazendo mecha, na altura do 8 e não vai para o 9 e muito menos para o 10. Gente, muita calma, porque clarear cabelos depende muito do quê? Dessa altura de tom que estava posicionado o cabelo antes de você começar esse processo de clareamento. Então, quando você vai clarear, submeter um cabelo ao processo de clareamento por meio de uma descoloração, por meio de mechas, utilizando descolorantes, ainda que você faça um bom diagnóstico, que você avalie bem qual seria o melhor oxidante, ou seja, a melhor volumagem, qual o melhor percentual de peróxido de hidrogênio que você irá utilizar para fazer esse clareamento, você pode ter surpresas, porque o cabelo, no momento que você faz o diagnóstico, você tem vários fatores para avaliar. Não é somente em que altura de tom que esse cabelo encontra e qual a altura de tom que a sua cliente deseja chegar, porque muitas das vezes ela pode até te pedir que quer chegar na altura do 9, mas se ela estava aqui na altura do 2, para chegar no 9, olha quanto ela tem que percorrer, né? Quantas alturas de tom que esse fio de cabelo vai ter que passar por clareamento para chegar na altura do 9. Então, se ela estava no 2, veja só, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8, até chegar no 9. E você já sabe que um descolorante associado a um peróxido de hidrogênio de percentual 12, ou seja, 40 volumes, ele vai clarear, mas o que esses 40 volumes estão dizendo para você? Ele vai clarear até 4 tons e meio? Ok, pode ser que sim, dependendo da espessura da fibra capilar, dependendo de onde você está partindo dessa altura de tom. Então, mas você também tem que avaliar o quê? A espessura do fio de cabelo, se ele é um cabelo muito resistente, muito grosso, se essa pigmentação que existe ali é de cor cosmética ou de cor natural. Porque se ele tem um cabelo na altura, se a sua cliente tem um cabelo na altura do 2, que é natural, você provavelmente vai conseguir chegar aqui próximo do 9, se o cabelo dela não for com uma espessura muito grossa, se ele tiver um fio mais fino, porque você vai ter que ver aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tons para clarear. Ah, Renata, mas os descolorantes clareiam 7 tons. Sim, em sua maioria, hoje existem até descolorantes que clareiam 9 tons, 8 tons. Mas nós também temos que nos preocupar com a saúde da fibra capilar. No entanto, de repente você vai lá e chega na altura do 9 para sua cliente, mas não vai saber também de que forma você vai neutralizar aquele fundo de clareamento. Mas nós não vamos falar sobre neutralização de fundo de clareamento nessa aula não, tá? Vamos deixar esse tópico para uma próxima aula. Aqui então agora nós vamos adicionar aqui na nossa tabela a cor que está faltando para complementar a nossa escala de altura de tons. E esse número 10, é claro, vai ser representado pelo louro claríssimo. E você vai poder observar que o louro claríssimo, ele vem praticamente com ausência de pigmentos. Ele é bem claro, está sendo representado aqui por uma ficha praticamente clarinha, muito sutil. Se eu colocar ela aqui, você vai observar que ela ficou com um contraste muito grande em relação, né, ao número 1, que é o preto. Aqui no castanho claro, ela ainda apresenta um contraste muito grande, praticamente uma ausência de pigmentos. Aqui no número 6, se você for
opa, o número 6 está aqui, no número 6, se você for observar, que é o nosso divisor de águas, porque é ali que começa a ter um louro mais claro, ainda assim nós temos um contraste muito grande de uma cor para outra, e mesmo aqui no número 8, nós também temos essa diferença de cor, embora o contraste aqui pareça menor, para que nós possamos observar, e veja no número 9, ainda tem um contraste ali aparecendo para nossos olhos. Agora, Renata, e por que foi? Por que razão você não colocou as fichinhas dos pigmentos? Ali não existe pigmentos? Claro que existe. No número 9, existe sim a presença, olha, dos mesmos pigmentos, né, azuis, vermelho e amarelo, das 3 cores primárias, porém você vai observar que foi diminuindo não só o tamanho dos pigmentos, como também a quantidade e a densidade, eles foram ficando cada vez mais esparsos, ou seja, mais espalhadinhos pela fibra capilar. E no número 10, também tem a presença, olha só, do azul, vermelho e amarelo, mas numa quantidade quase nula, por essa razão que você vai notar que aqui do lado de fora, o número 10, ele ficou praticamente sem cor. E é isso que acontece dentro do fio de cabelo também, quando nós submetemos o fio de cabelo ao processo de clareamento por meio de produtos químicos. Esse cabelo vai clareando, nós vamos retirando esses pigmentos. Primeiro vai saindo os pigmentos azuis, porque são maiores, depois vão saindo os vermelhos e depois vão saindo os amarelos. É claro que aqui nós temos, então, para a construção dessa tabela de altura de tom, a presença, né, dessas 3 cores primárias muito intensificada na altura de tom, que é mais baixa. Ou seja, do número 1, eu vou tendo, quanto mais escura for a cor, menor vai ser o número. Isso é importante para você, colorista. Maior vai ser o número, quanto mais clara for essa cor. Se eu tenho um cabelo que está na altura do 6, significa que ele está ali numa escala intermediária, num posicionamento intermediário dessa escala de medidas. Porque é o meu divisor de águas. Eu estou saindo de uma gama de castanhos, que tem uma numeração mais baixa, que parte ali do número 1 e vai até o 5. E se eu quiser ainda ser mais categórica, eu vou dizer que do número 1 até o número 4 são cores extremamente escuras e que nós não temos uma percepção visual de nuances, ou seja, de cores muito luminosas, muito claras. É sempre cores escuras e a proximidade dessa cor em relação a uma outra, num comparativo, é muito grande. Você só vai notar essa diferença a partir do número 5, onde ele começa a sair da gama dos castanhos. Olha só, aqui da gama do castanho. Então, eu começo aqui, eu tenho 4 tonalidades de castanho. Depois, lá em cima, eu tenho o número preto. Então, eu tenho o número preto, o número 1, que é o preto. Depois, eu venho aqui com mais 4 gamas de castanho. Depois desses castanhos, eu saio dessa zona de castanhos e começo a clarear os cabelos. É por isso que eu falo sempre que o número 6, que é o louro escuro, é o divisor de águas. Porque é a partir daí que realmente você começa a ter ali uma visualização muito maior, mais nítida, de clarear os cabelos, de um cabelo mais claro. E depois do número 6, que é o louro escuro, esse clareamento vai acontecendo de uma forma gradativa, bem grande, e aí quando chega aqui no número 8, que é o louro claro, você vai notar que, como eu acabei de falar aqui na aula, que ele vai sim proporcionar ali alguns empecilhos, ele vai te travar ali na hora de fazer a neutralização, ou talvez você vai utilizar esse fundo de clareamento que é compatível com essa altura de tom, para ser favorável à sua criação de cor. Mas se você estiver tentando sobrepor, neutralizar, ele pode sim te trazer um pouquinho de problemas, tá? Por quê? Porque aqui eu ainda tenho uma grande concentração de azul, só que o que mais eu tenho aqui é amarelo, mas é aquele amarelo muito, muito vibrante, muito, muito, muito intenso. Aqui então, depois nós temos o louro muito claro, que já começa a apresentar aquela falta de pigmento azul, tem, mas é muito pouco, 2, 3 pontos ali daquele pigmento azulado. Eu vou encontrar uma presença do vermelho, mas também é muito pouco, e vou encontrar uma incidência maior de amarelo, mas ainda é aquele amarelo bem quente. E depois nós temos o louro claríssimo, que é praticamente ausência. Eu devo ter aí um pontinho de azul, um ou 2 pontinhos de vermelho, e depois eu vou ter ali uma quantidade de pigmentos amarelos bem espalhados, mas um amarelo mais transparente, pouca aquela intensidade de vibração da cor quente que é representada pelo amarelo. Ok?
Então, espero que tenha sido bastante esclarecedor, que você agora, depois dessa aulinha, possa compreender, né? Porque realmente é importante conhecermos e ter domínio dessa altura de tom, dessa tabela de altura de tom. Compreender que realmente a junção dessas três cores primárias vai me proporcionar uma cor neutra, que é o marrom, e que mesmo do número 1 até o número 10 eu vou ter cores marrons, porque eu faço a junção das três cores primárias para fazer a criação dessas alturas de tom, e que se eu tenho domínio dessa tabela de alturas de tom, dessa tabela que vai mensurar em que posicionamento está cada cabelo da sua cliente, você vai sim conseguir entregar a ela um cabelo com a cor tão desejada por ela. Porque você vai saber diagnosticar em que altura de tom o cabelo dela está e qual a altura de tom que é o desejo dela chegar. Porque muitas das vezes, como eu mencionei aqui, às vezes ela vai te pedir uma cor que é fácil de se chegar e outras vezes você mesmo vai notar que, de acordo com o seu diagnóstico, pode ser muito mais difícil você chegar lá. E o nosso dever como profissional é orientar a cliente, deixar claro para ela que nós precisamos trabalhar de uma forma segura, não só para nos respaldar enquanto coloristas, mas também para entregar a ela um cabelo saudável, porque de que adianta você pegar um cabelo que estava aqui na altura do 4 e você levar esse cabelo até a altura do 10 sem ter saúde, aquela fibra capilar desgastada, prejudicada, né? Então não é o ideal. O ideal é que nós possamos entregar a ela um resultado de cor satisfatório e saudável, uma fibra capilar saudável. Então, espero que essa aula de hoje possa, sim, colaborar para que você tenha os olhos treinados na hora de identificar qual é a altura de tom que o cabelo da sua cliente está e qual é a altura de tom que ela deseja chegar. Porque quando ela te mostrar aquela foto que ela viu ali nos aplicativos ou de uma outra amiga, e você vai bater o olho ali e já vai falar, ah, já sei, essa cor aqui que ela me pediu está na altura do 7. Olha, essa cor aqui que ela me pediu está na altura do 3. Ah, entendi, mas o cabelo estava aqui no 10, ela quer chegar lá no 3, e agora o que fazer? Tá aí um outro tema para eu falar com você em outra aula. Até mais, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua atenção e espero que realmente você possa utilizar desse recurso do conhecimento da altura de tom no dia a dia, durante o processo de criação de cor para o cabelo da sua cliente. Até mais!